Hoje, Dança em Pauta tem o prazer e a honra de trazer um pouco da história e das ideias de uma das divas da dança nacional, uma bailarina de renome internacional, Márcia Aidê. Eu tinha 3 anos de idade quando minha mãe me levou para ver um espetáculo de balé no Teatro Municipal do Rio. E aí começou tudo. Eu já nasci com uma tendência para a dança. Minha mãe diz que eu era pequenininha e eu via a música no rádio e começava a saltar, começava a dançar, começava a me movimentar. Quer dizer, eu acho que de verdade eu nasci já com isso dentro de mim. Começou pequenininha, mas com que idade você lembra que você sentiu assim, isso vai ser a minha profissão, vai ser a minha vida? Com 6 anos, de 5 a 6 anos, porque tínhamos uma professora em Niterói, eu nasci em Niterói, uma professora em Niterói, que ela punha música e dançávamos, né? Ela dizia para as crianças, vocês a hora ouvem a música e começam a dançar. E ela disse para minha mãe que eu tinha um ouvido muito bom, porque para a idade que eu tinha, eu estava sempre na música, eu sabia quando a música começava, quando ia mais rápido, quando ia menos rápido. Foi aí que o meu começo. E eu senti imediatamente que é isso que eu queria fazer, não havia questão ou dúvida no meu coração. De para fora, não é que eu queria fazer a minha carreira na Europa, eu estava muito contente dançando no Teatro Municipal, tinha muito bons professores, com o Václav Velček, com a Tatiana Leskova, eles gostavam muito de mim, eu estava dançando em tudo. Mas quando eu tinha 15 anos, para 16, vinha ao Brasil o diretor Michael Powell, que fez o famoso filme de dança Os Sapatinhos Vermelhos. A Bibi Ferreira, que pertence à minha família, a Bibi disse para minha mãe, ô Dedê, por que eu não posso fazer? O meu apartamento é muito pequeno, o meu apartamento estava em reforma, não me lembro bem como é que foi. Ela pediu à mamãe para se podia fazer lá em casa, e a mamãe disse que sim. E, claro, eu estava fascinada, não falava uma palavra de inglês, mas estava fascinada olhando para esse homem que fez esse filme que eu tinha visto não sei quantas vezes. E a noite toda ele estava me olhando e fez perguntas à minha mãe. E um mês depois ele me convidou para ir para Londres, para o Royal Ballet. E como foi nessa época a família e você também? Você ficou com receio de ir sozinha? A família achou tranquilo? Eu nunca tive receio de nada na minha vida. Nasci sem receio. E minha mãe disse, é isso que você quer? Eu disse, é. Ela me levou para Londres, me deixou lá. Eu fiquei 2 anos e meio lá. Aprendi o inglês lá, não falava uma palavra de inglês. Aprendi o inglês lá na Inglaterra, em Londres. E eu adorava aquela escola. Não, foi um momento muito feliz na minha vida. Naquela época não tinha nenhuma brasileira quando eu fui para a escola. Depois, quando eu cheguei ao Marquês de Cuevas, que foi 2 anos que eu terminei a escola, voltei para o Brasil e eu vi a companhia do Marquês de Cuevas. E essa companhia era uma companhia que naquela época era uma das companhias mais importantes no mundo. Ela viajava o tempo todo. E havia uma brasileira nessa companhia. Não, uma brasileira, Beatriz Consuelo, que já era a primeira bailarina nessa companhia. Uma beleza de bailarina, uma beleza. E foi aí que eu comecei na companhia e fui fazendo o que podia, todos gostavam de mim, e foi quando eu conheci o Cranco. E quando o Marquês morreu e o Cranco foi para Stuttgart, eu disse, bom, eu quero ir trabalhar com ele. Aí fiz a audição para ele para entrar na companhia como corpo de baile. No fim da audição ele disse, Márcia, eu quero você como primeira bailarina. E aí começou, da noite para o dia, a minha grande carreira. E isso também, como você falou que você nunca teve receio de nada, esses programas, essa coisa de passar a primeira bailarina, esses novos convites, nunca dava um friozinho na barriga, aquela coisa de será que eu vou dar conta? Eu desde pequena eu disse que eu quero ser uma das grandes bailarinas do mundo. Às vezes eu dizia, eu quero ser a maior bailarina do mundo para minha mãe. Eu disse, não, eu quero me casar, não quero ter filho, eu só quero fazer carreira. Foi isso que eu fiz.
Que momento aí disso, não sei se foi nesse contato com o Cranco, mas aonde você diz dessa tua carreira no exterior que foi o ponto onde você atingiu a fama mesmo internacional, onde todo mundo ficou sabendo quem era a bailarina Márcia? Estreia em Nova York, em 1969, com o Onegin, que eu dancei o Onegin, que foi feito para mim, a Megera Domada e o Romeu. Eu cheguei, eu não era conhecida. Depois da estreia, eu era conhecida no mundo inteiro. Porque isso é o poder que Nova York tem. Se eles gostam do que você está fazendo, você da noite para o dia você se torna uma estrela conhecida no mundo inteiro. Cheguei, ninguém me conhecia, eu saí e já era famosa no mundo inteiro. Sempre falo muito desse teu desprendimento, de se atirar para todas as propostas dos coreógrafos, e também ficou conhecida como a Maria Callas da dança, né? Por essa tua coisa de interpretar. Conta um pouco disso dentro da tua história. Bom, isso para mim sempre foi o mais importante, porque o que eu gostava mesmo, no princípio eu pensava que eu queria fazer os balés clássicos, né? O Lago dos Cisnes, a Bela Adormecida, a Gisele, e fiz todos eles. Mas só quando eu comecei a trabalhar com o Cranco, que ele foi criando coisas para mim, é que eu então vi o que eu, de verdade, a capacidade que eu tinha para trabalhar com os coreógrafos. E foi aí que foi ele que me fez fazer a Megera Domada, depois a Julieta, depois a Tatiana, depois a Carmen, depois ele me empurrava para todo canto. Ele disse: Márcia, você pode ser qualquer tipo de mulher. A relação que eu tive com coreógrafos como Cranco, como Neumayer, como Bejar, como Kenneth Macmillan, era uma relação impressionante. É como que eu olhava para eles e sabia o que eles queriam. Então eu começava a me mexer e eles diziam: é isso que eu quero. Quer dizer, eu nasci com um talento muito especial, que eu agradeço que eu nasci com esse talento, mas também sei que se eu tive esse talento é porque em outras vidas eu mereci, nesta vida, entrar com esse talento no mundo. Você também foi partner de grandes nomes aí. Como é essa cumplicidade, como é essa coisa de trabalhar com partners diferentes? Bom, para mim, de verdade, meu partner era Richard Craig. Eu com ele era outra coisa, porque ele não tinha medo de nada, ele me conhecia, eu me atirava, eu me jogava, ele sabia exatamente o que eu ia fazer, era uma coisa impressionante, nós dois juntos. Essa coisa de se atirar e de se jogar, pelo que diz a tua fama, você sempre foi assim com todos? Sempre fui assim, mas claro, com ele eu tinha uma confiança total. Quer dizer, eu dancei com muitos partners, eu dancei com Rudolf Nureyev, com Baryshnikov, com Fernando Burrone, Steven Jeffrey, eu dancei com Eric Brun, dancei com todos eles. E era um estímulo também de dançar com essas pessoas tão famosas, né? Mas não era a mesma coisa que dançar com o Richard, porque com o Richard era uma coisa fora de órbita. Partner é uma coisa que você tem que ter o sentido de como segurar a bailarina, de como estar com a bailarina e também não de se perder a si mesmo. Porque tem muitos bailarinos que são bons partners, mas quando chegam no palco você só vê eles atrás da bailarina e isso não é o que deveria ser. São duas pessoas que estão dançando juntos e os dois têm que ter a mesma força. Então todos esses partners eles eram bons e tinham uma personalidade muito grande, porque todos foram grandes bailarinos. Mas o que acontecia com o Richard e comigo, não aconteceu com ninguém mais. Uma coisa que é parte de mim. Eu nunca tive problema de passar para a Julieta fazer a mãe da Julieta. Não. Para mim é tão importante fazer a mãe da Julieta como foi de fazer a Julieta. Eu tinha uma certa idade e fiz a Julieta. Passei daquela idade e faço outra coisa. Mas continuo representando, continuo sendo parte da vida do palco. É a minha vida. É a minha vida. Se eu tiro isso, eu perco a minha vida. A minha vida é ser diretora, coreógrafa, ensaiar, passar tudo que eu sei para os jovens. Essa é a minha vida. Quer dizer, não é uma coisa que eu penso que um dia eu vou sair dessa vida. Não posso, de maneira nenhuma. Nasci nessa vida e vou morrer nessa vida. Pode ser que em outra encarnação eu faça outra coisa, mas eu acho que não. Eu vou voltar outra vez como bailarina, porque já está na minha aura.
Eu não sou diretora, eu sou uma bailarina que dirige outros bailarinos. É outra coisa. Eu penso como bailarina, eu não penso como diretora. Eu penso o que a minha companhia necessita agora. Necessita este tipo de trabalho, aquele tipo de trabalho. Quer dizer, então eu tenho uma relação muito forte com os bailarinos, porque eu sei o que eles necessitam, porque eu passei por tudo aquilo. Então, para mim, eu sou uma bailarina que dirige a companhia. Você estava falando que para você não teve nenhum problema com essa transição, né? Passou de Julieta para a mãe da Julieta, mas na hora que você está no palco aqui interpretando isso, passa o filme, vem algumas memórias de quando você interpretou a Julieta, como é que é? Não, isso já passou, porque de Julieta eu fiz quase 500 espetáculos, do Onegin também quase, quer dizer, eu dancei esses balés até tirei o suco de tudo. Então, agora quando eu vejo a beleza do balé que o Cranco criou e passo tudo para os jovens, mas nunca eu penso, quando eu dancei eu fazia... Não, isso já passou. Eu acho que hoje em dia os bailarinos têm uma técnica muito mais avançada do que eu tinha na época que eu comecei. É uma coisa incrível, e nascem já com um físico totalmente diferente, é como que já nascem com tudo para a dança. E os coreógrafos, na loucura dos coreógrafos, eles fazem coisas tão difíceis, tão fora de órbita, que eu admiro esses bailarinos. Eu acho que os bailarinos hoje em dia têm uma capacidade muito maior do que nós tínhamos. Mas também eu acho que tem que tomar cuidado de não perder a outra parte. A parte que é falando com o coração. Porque não adianta nada ter muita técnica. Se abre a cortina, o público está lá e não sente nada. Sente ver muita técnica, muita perna rodando, muita pirueta, muito salto, mas não se fala do coração. Isto é o mais importante, isto aqui. É o coração. Quando você abre a cortina, você pega o público, traz o público a você e eles passam com você as 2 horas que você está dançando. Então, depois, no final, eles choram, eles riem. Tudo que é uma vida. Não pode deixar o público lá e você no palco fazendo a tua técnica. Se fosse assim, eu nunca teria sido bailarina. Mas o que eu gosto de verdade é que abre a cortina e eu entro em contato direto com o público. Eu vou tsh, é como um jet, o Concorde. Tsh. E aí entro em contato com todo o público e eles vão comigo, eles vão. Se eu é triste, eles começam a chorar, depois começam a rir e no final passamos uma relação entre eu e eles muito forte, que isso não se esquece nunca. E essa é a parte que não muda, né? A técnica pode ter evoluído, mas isso tem que permanecer. Tem que permanecer. Se não tem isso, essa é a minha opinião. Se não tem isso, é tempo perdido. Os brasileiros têm um talento muito grande. Os brasileiros nasceram para dançar. E todo brasileiro que está em outra companhia no mundo, eles estão sempre na pole position, quer dizer, eles estão sempre na posição importante, não é que façam um corpo de baile só, não. Eles são bons. Então, o que está acontecendo agora no Brasil, mas não é em todo o Brasil. Olha, por exemplo, eu tenho um respeito tremendo pela Inês Bogea, que é a diretora da companhia de dança lá de São Paulo. Ela me convidou para trabalhar com eles, eu fiz um Dom Quixote, e eu tenho adoração por essa companhia. E tenho um respeito por ela tremendo, porque ela consegue, os bailarinos estão dançando. Eu não sei o que ela faz, mas ela vai, ela consegue e leva. Fomos agora para a Alemanha e os bailarinos, o público alemão de pé aplaudindo esses bailarinos. Quer dizer, ela tem esse talento para fazer tudo isso. O que se precisa aqui, olha, por exemplo, o que está acontecendo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Me dá uma pena tão grande naquele teatro em que eu comecei e que agora tem 2 brasileiras, como a Ana Botafogo, Cecília Kersh, que são 2 grandes bailarinas, que têm tudo para fazer a melhor companhia da América do Sul. Eu digo da América do Sul porque o talento do brasileiro é maior que o talento de outros países.
na América do Sul. O brasileiro tem talento especial. E não conseguem, quer dizer, me dá muita pena. Mas é claro, eu não vivo no Brasil. Para falar de verdade por que está acontecendo isso, ou o que se deveria fazer para mudar, eu teria que estar aqui. Eu não posso somente julgar porque eu ouço ou leio coisas, porque eu não acredito nisso. Eu fiz toda a minha carreira na Europa, eu não fiz no Brasil. No Brasil, aliás, eu dancei pouco no Brasil. Mas eu fiz a minha carreira na Europa e fui sempre conhecida como a brasileira Márcia Aidê. Sempre. Eu tenho passaporte alemão, tenho tudo, mas eles sabem que eu nasci no Brasil. Então, houve um momento que eu estava muito afastada do Brasil. E depois, quem me trouxe de volta para cá foi a Inês. Quando ela disse, Márcia, você já fez alguma criação no Brasil? Eu disse, não. A única coisa que eu fiz foi aqui, no Teatro Guaíra, foi em 1996. Eu fiz uma produção que eu tinha feito para o Balé de Santiago, que se chamou Copélios, o Mago, que eu fiz aqui para o Guaíra. Fiquei aqui 6 semanas trabalhando com eles. E foi uma emoção muito grande de ver aquela turma toda que montamos esse balé. Mas de criar qualquer coisa de verdade para o Brasil, eu nunca tinha feito. Foi aí que ela disse, não, Márcia, isso temos que mudar. Foi aí que, de repente, o público, bastava eu entrar no palco, o público começava a gritar como loucos. Você não tinha noção que você também tinha esse reconhecimento aqui dentro? Não, no Brasil não. Na Alemanha, na Nova York, em tudo, mas no Brasil, de repente aconteceu isso e agora é como uma coisa, eu saio no palco para cumprimentar no final, o pessoal começa a gritar e diz, Márcia, te queremos, te amamos. Quer dizer, é uma coisa inesquecível para mim, de me apresentar no Brasil. É uma coisa inesquecível, porque eu nunca tive essa relação com o Brasil tão forte como eu tenho agora. Vou caminhando pela rua, as pessoas me param e dizem, ai, Márcia, que bom você estar aqui, quando é que você vem para ficar? Quer dizer, é uma coisa tão bonita. É um momento muito especial na minha vida, eu digo. Muito especial. E com o Brasil, para mim, é um presente presente de Deus. Por tudo que você falou, você não pretende se aposentar da dança. Vai estar sempre fazendo alguma coisa relacionada com dança. Aposentar, não conheço essa palavra. De verdade não conheço, porque eu acho que uma pessoa que começou a trabalhar quando eu tinha 5 anos, 6 anos, e nunca parei, não posso parar agora. Se eu paro, vai ter um ataque do coração, o que seja. Não. Eu gosto de fazer coisas diferentes, viajar. Não, eu gosto muito. Gosto de ter problemas também, porque aí isso faz a cabeça se movimentar.